Você já parou para pensar no quanto o conhecimento histórico é importante para a humanidade? É através dele que conseguimos compreender a evolução da civilização, o desenvolvimento das técnicas que usamos para plantar, colher, construir e nos organizar de maneira geral. Além disso, é a melhor forma que temos para aprender com os erros do passado, para não repeti-los no presente ou no futuro, mesmo que aparentemente não estejamos aproveitando muito bem as nossas oportunidades. Por isso, os métodos que usamos para produzir o conhecimento também são extremamente importantes, concorda? No caso da história, por exemplo, podemos usar os relatos transmitidos oralmente, a análise e interpretação de documentos, além de nos basear em artefatos que podem ser descobertos de diferentes formas, como através da arqueologia. Aliás, a arqueologia pode ser considerada uma ciência independente, que busca investigar culturas humanas através dos vestígios que são deixados naturalmente ou intencionalmente por nós. É muito comum ver o trabalho dos arqueólogos em noticiários ou filmes e pensar que é algo fácil, que consiste apenas em desenterrar coisas antigas de forma aleatória. Mas essa concepção não poderia estar mais equivocada. Normalmente, quando temos acesso a alguma descoberta que é amplamente discutida pela mídia, é porque provavelmente se trata de algo extraordinário, que mudou significativamente nossa compreensão sobre algum fato, ou ainda algo que foi muito difícil, a ponto de ser interpretado como uma jogada de sorte. Isso porque existem muitas coisas que nem sequer sabemos se existiam de fato, e outras que seriam como procurar uma agulha em um palheiro, com chances baixas de sucesso. É justamente sobre isso que iremos falar hoje. Vamos trazer para você a história de um rei que teve sua sepultura encontrada em um estacionamento, mais de 500 anos após a sua morte. Dá para acreditar? Pois é. É algo tão improvável que até parece um enredo de filme, não é? Não é à toa que é considerada a descoberta mais sortuda da história. Então fique conosco para entender melhor esse caso. Tudo começa com Philippa Langley, uma escritora britânica que se tornou uma entusiasta da vida e do legado do rei Ricardo III da Inglaterra. Até a década de 1990, ela atuava como publicitária, mas por uma ironia do destino, precisou abandonar a carreira depois de ter sido acometida por uma doença. Digo que foi uma ironia do destino porque esse é apenas o primeiro de uma série de fatores ou coincidências que possibilitaram que essa descoberta fosse realizada. Depois de ter se afastado do trabalho, Philippa se tornou uma leitora voraz e consumia pilhas de livros sem parar. Certo dia, ela se deparou com uma biografia de Ricardo III, escrita por Paul Murray Kindle, em 1955, que a deixou especialmente intrigada. Nela, o autor argumentava que o rei havia sido muito injustiçado e que ele não era responsável pelos assassinatos e pelas atrocidades que lhe eram atribuídos. Mas antes de continuar com a jornada de Philippa, vamos fazer um parênteses para te contextualizar melhor sobre quem foi o rei Ricardo III. Apesar de não ser tão conhecido e ter ficado no trono da Inglaterra por apenas 2 anos, ele tem um papel fundamental na história do país, principalmente em relação às famílias que tradicionalmente disputam o trono. Como veremos, seu apagamento não foi consequência natural da passagem do tempo, mas algo premeditado. Na verdade, a maioria esmagadora das pessoas conhecem Ricardo III através da obra teatral de Shakespeare, que leva seu nome. Nela, o monarca é descrito como um monstro, um ser humano desprezível que teria matado o rei, que era seu irmão,
sua esposa, seus sobrinhos e seus amigos para assumir o trono, mesmo tendo um dos braços atrofiados. Tudo isso para morrer nas mãos de um justiceiro, Henrique VII. No entanto, Shakespeare era um dramaturgo, um contador de histórias, e não um historiador. Há uma diferença enorme entre essas posições, principalmente se levarmos em conta que ele trabalhava para a corte de Elizabeth I. Então, não pode ser considerado exatamente como um observador imparcial. E é exatamente isso que é defendido pelas perspectivas científicas que apuram os detalhes da vida de Ricardo III através de fatos e evidências. O rei nasceu em 1452 e, como dissemos, esteve à frente da Inglaterra por apenas 2 anos, entre 1483 e 1485. Mesmo com um reinado e uma vida curta, ele acumula diversas características marcantes e muito importantes. É considerado por muitos como o último rei medieval e o monarca derradeiro da dinastia Plantageneta e da Casa de York. Além disso, foi o último rei inglês a morrer em campo de batalha e, até recentemente, o único a não ser enterrado em um túmulo real, pelos motivos políticos que foram endossados pela opinião popular e pela imagem que foi construída e disseminada às massas através da cultura, como na obra shakespeariana. A coroação de Ricardo III foi repleta de polêmicas e controvérsias. Após a morte de Eduardo IV, seu irmão, ele foi nomeado Lorde Protetor do seu sobrinho, que na época tinha apenas 12 anos e seria o sucessor do trono sob o título de Eduardo V. Em junho de 1483, a cerimônia para coroar o jovem já estava preparada, mas momentos antes do rito foram descobertas irregularidades que invalidaram o matrimônio de seus pais, Isabel Woodville e o finado Eduardo IV, tornando-o ilegítimo. Dessa forma, o próximo na linha de sucessão era justamente Ricardo III, que foi coroado no mês seguinte. Mas, como podemos imaginar, o evento não se deu de forma pacífica e foi alvo de inúmeros protestos e rebeliões protagonizados por pessoas que discordavam da decisão. Na verdade, havia eventos muito mais antigos e complexos que tornavam o contexto desse reinado bem complicado. Desde a Guerra dos 100 Anos, conflito travado entre a Inglaterra e a França por conta de territórios e, novamente, direitos de sucessão ao trono, foi estabelecida uma disputa entre duas dinastias inglesas. Os Lancaster, que tinham em seu brasão uma coroa real e uma rosa vermelha, e os York, que eram aspirantes ao poder e tinham seu brasão uma rosa branca. Por isso, o conflito entre essas famílias ficou conhecido como Guerra das Rosas. O confronto com os franceses se encerrou em 1453, apenas para dar lugar à nova desavença que seria travada entre as genealogias inglesas a partir de 1455. E, claro, no meio dela estava nosso protagonista de hoje, Ricardo III. Aliás, no meio não, no final. Ricardo foi morto na Batalha de Bosworth, que ocorreu próximo à cidade de Leicester e é considerada o último confronto da Guerra das Rosas. Por isso, Ricardo III é considerado o último rei da Casa de York. Depois de sua derrota, os Lancaster decidiram instalar no trono Henrique Tudor, que, após ser coroado, fica conhecido como Henrique VII. Posteriormente, o novo monarca acaba se casando com Elizabeth de York, filha de Eduardo IV, o irmão de Ricardo, o que unifica as famílias rivais,
fortalece seu poder e inicia um novo período na história da Inglaterra, a dinastia Tudor. Uf, bom, essa história parece um episódio de Game of Thrones, não? É uma coisa impressionante. E quer saber o último aspecto importante de tudo isso? Lembra que eu disse lá atrás que Shakespeare trabalhava para a corte de Elizabeth I? Pois é. Ela foi uma monarca conhecida por patrocinar diversos artistas. E, como não poderia ser diferente, controlar o conteúdo de forma que seria benéfico a ela. E adivinha a qual dinastia ela pertencia? Tudor. É claro, foi uma sucessora do rei que destituiu Ricardo III do trono. Pois bem, como Ricardo teve uma morte conturbada e motivada por questões políticas, ele acabou não tendo os ritos fúnebres tradicionais que geralmente são atribuídos à realeza. Como não havia registros oficiais, ninguém sabia ao certo onde estavam seus restos mortais. Muitos diziam que ele teria sido jogado em um rio por uma multidão enfurecida ou sido enterrado em uma igreja católica de forma anônima. Bom, os fatos nos levam novamente a Philippa Langley, a escritora do início da nossa história. Depois de ter se afastado do seu trabalho e entrado em contato com todo esse contexto histórico, ela se sentiu impelida a fazer algo a respeito. Na realidade, muitas pessoas tiveram esse sentimento ao longo dos séculos. Existem registros de que já em 1600, muitos simpatizantes discordavam das informações que eram divulgadas a respeito de Ricardo III. Em 1924, um grupo de historiadores amadores se reuniu e fundou a Sociedade Ricardo III, com o intuito de realizar pesquisas e aprofundar nos fatos que compõem a vida do monarca. Eles pretendiam reavaliar o material que foi divulgado até então, na tentativa de se aproximar mais da verdade, fazendo justiça com o legado do rei. Os membros não tinham ligação direta com Ricardo, não faziam parte da árvore genealógica, nem nada do tipo. Eram apenas entusiastas que discordavam do que havia sido feito com sua memória. Philippa acabou se filiando à sociedade e chegou a abrir uma sede na Escócia. Durante suas pesquisas, ela decidiu coletar o máximo de material que fosse possível a fim de descrever um filme que contasse suas descobertas. No entanto, algo começou a intrigá-la, para além do desejo de descobrir e divulgar as verdades sobre a vida de Ricardo III. Onde? Onde de fato estaria seu corpo? Como dissemos, não houve um funeral oficial e nenhuma das informações que poderiam ser acessadas levava a um desfecho definitivo. Muitas eram contraditórias, outras não eram confiáveis. Algumas até eram plausíveis, mas totalmente inalcançáveis, como a possibilidade do rei ter sido jogado em um rio. Seria possível encontrá-lo dessa forma? Eventualmente, através de suas pesquisas e conexões que foram se estabelecendo, Philippa conheceu John Asdale, um historiador independente que publicou diversos livros sobre a história da Inglaterra, sobretudo do período medieval, e que também havia se tornado entusiasta da vida e do legado do rei Ricardo III. Bom, no início dos anos 2000, John publicou uma pesquisa apontando que, apesar das dificuldades de se encontrar evidências, era bem provável que Ricardo havia sido enterrado na antiga igreja Greyfriars, localizada em Leicester. Isso fazia sentido, pois era um costume da época e o monarca havia sido morto próximo dali. Então, ótimo. Havia ao menos uma pista para ser seguida. Agora, era só eles irem até a paróquia, checar alguns documentos, se fosse possível até fazer algumas escavações e pronto. Mistério resolvido. Só que não.
A primeira dificuldade estava logo na existência da igreja em si. Greyfriars era uma paróquia católica franciscana e, como sabemos, há muito tempo o catolicismo deixou de ser a religião oficial da Inglaterra para dar lugar ao anglicanismo. Existem diversos motivos para isso que não caberiam nesse vídeo de hoje, mas deixa aqui nos comentários se você gostaria de ver um conteúdo como esse aqui na Fatos de Conhecer. Combinado? Bom, continuando. Por conta dessa mudança, muitas igrejas foram destruídas ao longo do tempo, incluindo, é claro, Greyfriars. Depois de muitas mudanças, o espaço deu lugar a um estacionamento público do Departamento de Serviço Social da cidade. Um ambiente completamente diferente. Esse seria o momento perfeito para desistir, não é mesmo? Afinal de contas, com todas as alterações que foram feitas naquele sítio, mesmo que o rei tivesse sido enterrado ali, provavelmente não restaria mais nada, não é? Mas claramente não foi isso que aconteceu. Ou eu não estaria aqui contando essa história para você. Olha só, certo dia, em 2004, Filipa foi até o estacionamento e caminhou entre as marcações das vagas e as manchas de óleo deixadas pelos carros. Subitamente, ela passou a ter a sensação de que estava muito próxima de Ricardo. Seu corpo foi tomado por calafrios e era como se ela pudesse senti-lo, mesmo que não conseguisse explicar para si mesma o que estava acontecendo. Isso foi o suficiente para que a escritora e seu amigo John fossem convencidos de que, de fato, Ricardo III estava ali, naquele estacionamento. Só que, infelizmente, o sentimento que era capaz de mover os entusiastas não era suficiente para convencer todos os departamentos públicos e privados que precisariam ser mobilizados para esta empreitada. Isso sem levar em conta a opinião da família real. Mas eles não desistiram, não. Mesmo que a espera e as inúmeras tentativas tenham levado quase uma década. No início, a empreitada parecia algo absolutamente impossível. Filipa e John buscavam ajuda em diversos lugares, mas ninguém queria topar o risco sem as garantias necessárias. Isso sem contar aqueles que, influenciados pela imagem do rei, que foi construída ao longo dos anos, simplesmente achavam que o esforço não valia a pena. Ocasionalmente, os pesquisadores formalizaram um projeto chamado Procurando Ricardo, que tinha um objetivo tão simples quanto o seu nome: achar o corpo do rei que estava perdido. Com o passar do tempo, eles foram conquistando mais apoiadores, inclusive dos membros da Sociedade Ricardo III, até que em 2010, finalmente, viram uma luz no fim do túnel. Filipa convenceu a Câmara Municipal de Leicester a deixá-la contratar arqueólogos e conduzir uma escavação do estacionamento. Maravilha! No dia seguinte, todos estavam a postos para começar os trabalhos, não é? Claro que não. Mesmo com a autorização, faltavam agora os recursos financeiros para tocar o projeto. A escritora até havia conseguido uma parceria com uma equipe de documentários que financiaria parte da escavação, mas eles acabaram desistindo no meio do processo devido ao alto custo envolvido. Novamente, Filipa se viu em uma encruzilhada. Ela cogitou hipotecar sua casa para ao menos iniciar os trabalhos, tamanha era a confiança que tinha nos resultados. Mas antes disso, decidiu levar o caso a público e conseguir o financiamento através de pessoas comuns, ao invés de instituições. E não é que deu certo. A escritora conseguiu muitas doações, sobretudo dos membros da associação dedicada ao monarca.
As escavações foram finalmente marcadas para se iniciarem na manhã do dia 25 de agosto de 2012. Estavam presentes uma equipe dos serviços arqueológicos da Universidade de Leicester, representantes da Câmara Municipal da cidade, uma equipe de documentaristas, além, é claro, John e Philippa Langley. O arqueólogo-chefe, Richard Buckley, estimou que as chances de encontrar o corpo eram de 1 em 1 milhão. Na verdade, ele sequer acreditava que seria possível encontrar vestígios da igreja em si. Philippa, então, pediu que os trabalhos começassem no exato local onde quase uma década atrás ela havia sentido os calafrios e a sensação de estar próxima ao rei. Uma mini escavadeira começou a perfurar o local. E adivinhe só, mal havia chegado a hora do almoço e a equipe encontrou um esqueleto enterrado no exato local em que a escritora havia indicado. Se foi sorte ou algo sobrenatural, não era possível dizer. O fato é que, contra tudo e contra todos, Philippa finalmente estava prestes a comprovar que havia encontrado o túmulo de Ricardo III. Sim, estava prestes, porque só o fato de ter encontrado os restos mortais não significa que eram mesmo do rei medieval. Seria necessário agora comprovar que realmente a ossada pertencia ao monarca. E graças à ciência, diversos métodos puderam ser utilizados para isso. A primeira indicação é a mais óbvia de todos: o local. Afinal de contas, foram as evidências históricas que fizeram Philippa e John chegarem até ali, inclusive com uma precisão inimaginável. Ou seja, as chances estavam a seu favor. A próxima técnica utilizada foi a datação por carbono 14, que indicaria a idade estimada dos ossos. Outra boa notícia: era provável que fossem do século XV, tempo em que viveu Ricardo III. Além disso, através dos resíduos encontrados, foi possível indicar que a alimentação daquela pessoa havia sido repleta de proteínas, especialmente frutos do mar, o que é um ótimo indicativo de que se tratava de alguém da nobreza, principalmente levando em conta os hábitos alimentares da época. Ainda em relação à estrutura óssea, era visível que a pessoa sofria com uma escoliose grave, um desvio lateral da coluna, estimado em cerca de 80 graus. Isso, obviamente, deixaria consequências na postura do indivíduo. Como fazer com que um braço fosse maior do que o outro, ou mesmo considerado atrofiado. Se você se lembra do que dissemos lá no início, era exatamente assim que Ricardo III era descrito, principalmente por Shakespeare, que queria manchar sua reputação, nesse caso, usando uma visão capacitista. Tudo apontava para que realmente aqueles fossem os restos mortais do monarca perdido. No entanto, faltava uma peça-chave, a mais importante, aquilo que não deixaria dúvidas, pois é algo absolutamente individual: a prova de DNA. Aqui, novamente, um desafio foi levantado. Devido a diversos fatores, a única forma de se estabelecer essa prova seria através do material genético mitocondrial, que é passado de mãe para filho a cada geração e permanece inalterado. Portanto, é preservado indefinidamente na linhagem feminina. E como estamos falando de sorte, aqui não seria diferente, não é? Rastrear o 17º sobrinho neto de Ricardo III, o marceneiro canadense. Até sua geração, toda a árvore genealógica havia ao menos uma mulher, o que foi essencial para preservar o DNA mitocondrial, que finalmente revelou a verdade. De fato,
Se tratava dos restos mortais do monarca perdido. Simplesmente impressionante. Depois disso, o corpo de Ricardo III foi sepultado com as devidas honras. Atualmente, ele se encontra na Catedral de Leicester, sob uma laje memorial adornada com um buquê de rosas brancas, o emblema da Casa de York. Que ele finalmente tenha o merecido descanso eterno. É isso, fantástico, não? Eu fico por aqui e até a próxima. Tchau!